Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou Isabela Suleiman, analista de fundos imobiliários, e hoje, especialmente, a gente começou o programa Que Fundo é Esse? Às 19 da noite, na terça-feira, mudamos o horário do programa. E para estrear esse quadro no novo horário, chamei o pessoal aqui, Rodrigo Seles, da BRPP. Tudo bom, Rodrigo? Tudo bem, Isa? Boa noite para você e para todo mundo que nos assiste. Também chamei o Rafael Vasconcelos, também gestor da BRPP. Tudo bom? Tudo bem, Isa? Boa noite a todos. E hoje a gente vai falar de um tema polêmico. Muitas pessoas votaram lá no Instagram que queriam saber de shopping, o que está acontecendo de shopping. Foi um tema muito debatido no começo da pandemia, né? Então a gente vai falar hoje sobre o Mall 11. Mas antes da gente entrar nos detalhes do fundo, eu queria saber um pouquinho, na visão de vocês, Rodrigo, Rafael, o que vocês estão vendo de mercado de shopping? Vocês estão vendo o consumo voltando? O que vocês estão vendo aí, sentindo na pele dos lojistas? O que eles estão sentindo? O que eles falam para vocês? E no papel de gestor? Olha, hoje em dia, quando a gente pensa em shopping, shopping é um assunto que está muito ligado com pandemia. Aliás, como tudo hoje em dia, né? E eu acho que assim, à medida que o país vai caminhando para a normalidade, em termos de vacinação, né, aumento de vacinação e as medidas restritivas diminuindo ou acabando, né, a gente vai, obviamente, voltando à normalidade. A gente sempre teve a aposta de que o impacto em shopping seria um impacto passageiro, não definitivo. A gente nunca pensou que fosse mudar hábito de consumo, que as pessoas fossem parar de visitar shopping, parar de ir a cinema, parar de ir à praça de alimentação, etc, etc. Obviamente isso é impactado na crise sanitária, mas à medida que a crise vai passando, as coisas vão voltando ao normal, e é o que está acontecendo, e eu acho que é um caminho sem volta. Tudo bem que tem variante Delta, variante Lambda e por aí vai, mas o que a gente tem visto de curioso, de todo mundo virou especialista em pandemia, né? Então, esses especialistas, vacinação andando, você vai resolvendo o problema. Você vai ter contaminação e tal, mas você não vai ter mais casos graves, é isso que importa, e é isso que vai importar para o shopping em última medida. Então, quando a gente olha o desempenho, né, a gente já vê os shoppings em níveis de vendas de 2019, pré-pandemia. 2019 já foi um ano que teve um crescimento forte em relação a 2018. Aí quando você entra em 2021 já foi impactado por pandemia, 2020 pandemia, 2021 também pandemia, mas hoje a gente já vê os níveis de vendas semelhantes ao que se via em 2019. Então acho que é um grande sinal de que realmente as coisas estão normalizando. Isso vai demorar ainda um pouquinho a impactar no resultado financeiro dos shoppings, porque você tem algum delay, você tem um lojista que está sofrido, que eventualmente tem algum desconto para fazer o catch-up, que tem um período de normalização, que vai ter um período ainda para você conseguir repassar tudo que você tem para repassar de IPCA e por aí vai. Mas o mais importante, que é o lojista vender, isso já está voltando à normalidade e acho que vai ser cada vez mais nesse sentido daqui para frente. E muita gente pergunta se é o fim dos shoppings, né? E eu sempre bato na tecla que a gente tem hábitos de consumos muito diferentes do que o americano, por exemplo, que um exemplo que a gente usa muito é que grandes shoppings nos Estados Unidos estão fechando as portas, estão vazios, né? E eu queria que vocês falassem um pouco por que isso não é realidade aqui no Brasil, mesmo com os shoppings tendo ficado fechados ou com funcionamento restrito aí 1 ano e meio praticamente, a gente vê esse consumo voltar, né? Tá, também vou responder essa aí, depois o Rafael entra. Fechado. Eu discordo um pouco no sentido que assim, o hábito de consumo brasileiro ele é muito semelhante ao americano. Ele é mais pró-americano do que pró-europeu. O que quer dizer isso? Né? É uma população bem consumista, né? Como a americana. Mais Nordeste, Sudeste, quando você vai para o Sul, sou um pouco mais conservador, um pouco menos consumista, mais o estilo europeu. Qual é a grande diferença do mercado brasileiro para o mercado americano? Aí sim tem umas diferenças não de consumo, mas estrutural em termos de oferta. Primeiro, o estoque de shopping americano, mas é muito maior do que o estoque brasileiro.
É coisa, sei lá, de 100 vezes mais a oferta de ABL para o povo americano do que o que a gente tem de oferta de ABL para o brasileiro. Então isso já é um primeiro grande choque. Lá eles viveram um excesso, efetivamente fez-se muito mais shopping do que se deveria. Então é natural que agora, primeiro no momento de crise, segundo momento de transição de mercado, porque o e-commerce está aí, porque está havendo uma transição pequena. Então quando você está num mercado com excesso de oferta, aí você vai ter shopping quebrando, você vai ter shopping mudando, você vai ter shoppings em grandes cadeias de varejo, estão virando pontos de distribuição logística. Isso é uma mudança de perfil que não está acontecendo aqui e também acho que não vai acontecer. Primeiro, por aquilo que eu falei, que a gente ainda tem um estoque de expansão na quantidade de oferta de shopping que a gente não tem um excesso de oferta. E o segundo ponto é o nosso shopping, ele já tem um mix diferente do americano. Como é uma indústria mais nova, e o brasileiro, né, em qualquer indústria, ele precisa estar sempre se adaptando a crises, a mudanças de tudo quanto é jeito, o shopping brasileiro, ele já tem um perfil mais para entretenimento, na média, do que o americano, por incrível que pareça. Tá? Na média, os shoppings brasileiros têm de 20% a 25% da ABL voltada para entretenimento, que é teatro, cinema, gastronomia, o parquinho da criança. De certa forma, o brasileiro foi até quase que pioneiro nisso. É mais que o americano. E o shopping, a tendência é que cada vez mais ele vai para o lado da experiência. Assim, as pessoas vão para o shopping, e eu acho que isso não vai mudar nunca, né? As pessoas, independente de e-commerce e tal, as pessoas precisam sair de casa, precisam se encontrar, somos seres humanos, trocar experiências, etc. E o shopping é um local de experiência, de você ir para o cinema e comer uma comida gostosa, e levar o filho para brincar, ir na praça de alimentação. E enquanto isso, tem loja lá e você vai lá também para ver as lojas, acaba cobrando alguma coisa. As meninas, quer dizer, quando tem uma festa, eu acho muito difícil comprar um vestido da festa pela internet. Você vai precisar ir para o shopping para experimentar o vestido, para fazer alguma coisa. Então, certas coisas são insubstituíveis. Então, nesse sentido, né, de que, primeiro, a questão de oferta, né, a gente tem muito menos oferta de shopping que os Estados Unidos. Segundo, que o que a gente tem de oferta já é mais adaptável à realidade atual do que o estoque americano, no sentido de mix para entretenimento, lazer e etc. Então, eu não acho que a gente vai ter a experiência que os Estados Unidos está passando de fechar. Espera-se que 20% a 25% da força de shopping americana feche. É muita coisa. A gente não vai viver isso aqui. Eventualmente, vai ter shopping fechando, mas é o shopping que foi feito no momento errado, no local errado, em cidade pequena e que já tem concorrente demais naquele micro local. Você vai ter problema aqui, mas não é um problema sistêmico como está sendo nos Estados Unidos. E é só para adicionar, quer dizer, esse ponto que o Rodrigo comentou é bem importante, porque, de fato, quando você compara o Brasil com os Estados Unidos, só para dar alguns números, para tentar tangibilizar melhor, né? A gente tem aqui no Brasil aproximadamente 600 shoppings, tá? Nosso número aqui. Quando você vai para os Estados Unidos, você está falando de dezenas de milhares. Então, assim, é um mercado completamente diferente. E, de fato, já existem estudos hoje que falam que é previsto que nos Estados Unidos você já perca aproximadamente 25% da BL. Porque, de fato, existe uma oferta muito maior do que a demanda que você vê lá. E tem um outro ponto que acho que vale adicionar, que é a questão logística de entrega nos Estados Unidos e compra online vis-à-vis o Brasil. Né? Eles têm, obviamente, uma malha muito melhor do que a nossa e compram muito mais online do que a gente. Então, quando você olha esse negócio, você vê que o brasileiro, ele gosta de ir para o shopping, ele gosta de comprar no shopping. O programa de final de semana é ir para o shopping. Isso é difícil mudar, não é uma pandemia que vai mudar muito esse hábito de consumo. Você vai dizer, claro, você vai ter mais venda online, você vai ter, efetivamente, mas o shopping não vai deixar de existir. Eu acho que é uma coisa complementar à atividade do shopping. Acho que esse que é o ponto importante. E aproveitando até que a gente falou um pouco de compra online, a gente tem visto hoje os shoppings virarem um hub ali para entregar o produto mais rápido, né? Vocês veem isso como uma competição
para vocês ou vai ser uma complementariedade? Porque às vezes a pessoa compra online e é difícil você pegar a receita para fazer ali, para compilar no aluguel, né? Que tem aquela parte variável. Vocês veem que tem alguma forma de resolver ou vocês acham que vai ser uma coisa um pouco assim, feita escondida, joga lá na matriz e vocês não vão ficar sabendo, aí usa o shopping como hub e acaba tirando um pouco do fluxo? É óbvio que o e-commerce, de certa forma, é uma concorrência ao comércio físico. Só pensar que se não tivesse o e-commerce, quer dizer, as pessoas talvez comprassem menos de uma forma geral, mas aqueles comprassem só teria a opção física do shopping ou da loja de rua. Então, é óbvio que tem alguma competição, mas o que não chega ao ponto, e algumas pessoas pensam errado, não há um movimento disruptivo. Existe alguma competição até certo ponto, mas eles são complementares. Você nunca vai abrir mão do físico. E cada vez mais você vai para a questão assim, da loja conceito. Às vezes você não precisa nem vender nada na loja, não é nem o ponto. Mas você precisa da loja para fazer a sua propaganda, as pessoas entrarem e ter a experiência na loja. Poxa, a Apple acho que é pioneira nisso. As pessoas querem que você tenha experiência dentro da loja, não importa nem se você vai comprar. As primeiras lojas da época que eu fui, é uma diversão, né? Você entra e leva meus filhos, ficam brigando, jogando joguinho ali, papapá. Tem a loja que uma vez, a última vez que eu fui a Londres, tinha a loja da Microsoft. É um parque de diversões, cheio de videogame, pô, né? É experiência, é conceito. Então o físico vai sempre existir. E tem essa complementariedade. É a omnicanalidade, né? Aquela história do omnichannel. Você pode entrar na internet, escolher o produto, comprar e ir para o shopping buscar, porque no shopping você vai ter a pronta entrega e às vezes e todo mundo quer receber o mais rápido possível. Você pode ir no shopping comprar e pedir para entregar na sua casa. Você pode ir no shopping pesquisar, sentir, vestir, depois ir para casa, comprar na internet e mandar entregar em casa. Então, assim, as coisas se complementam. Então, acho que é muito mais nesse sentido de coexistir e um usar o outro do que potenciar um movimento disruptivo. Perfeito. E agora entrando um pouquinho aqui no fundo, queria que vocês contassem um pouquinho a história da BRPP, né? E de onde que surgiu a ideia de fazer um fundo de shopping e qual foi o conceito ali, o que estava por trás? Vamos lá. Eu sou aqui do grupo desde 2010, como sócio do grupo, sempre ligado ao setor de real estate. A minha história é muito mercado imobiliário e desenvolvimento de projetos. Então, cheguei já a desenvolver alguns shoppings, né, alguns projetos de shopping, e a gente sempre teve uma visão de criar uma gestora, não só de real estate, mas uma gestora de ativos alternativos, né? E shopping, eu tenho uma queda para o shopping, acho que é o melhor dos ativos, tudo bem que está sofrendo agora, nesse momento, mas quando você pensa em real estate, né, é um ativo que você tem uma pulverização de lojistas, você às vezes tem 300 lojistas dentro de um ativo só. Você tem um ativo que historicamente sempre cresceu acima de inflação. Você tem os contratos com lojistas, você tem um custo fixo e uma renda variável, ou seja, se o lojista vai mal, ele paga o fixo. Se o lojista vai bem, você vai morder o upside dele, então você quase que se ajusta o preço para cima imediatamente, nunca para baixo. Você tem uma administradora que fica no shopping, é pago pelos lojistas e é uma administração profissional que fica no local. Então a gente gosta muito. A gente escolheu esse para ser o primeiro fundo da nossa gestora, para ser o nosso fundo flagship, e de fato hoje é um fundo que está quase 1 bi de patrimônio, tem 90 mil cotistas de pessoas físicas, então isso é muito bacana, é bem pulverizado. Quando a gente olha o histórico de distribuição, porque isso também é importante, né? A pessoa física, quando vê os fundos e quer analisar o ativo, ele
não necessariamente conhece qual é o ativo bom, qual é o ruim, qual é o shopping. Shopping Maceió é melhor que o shopping Taboão da Serra, o que é melhor que o shopping de Volta Redonda, alguns ativos do nosso portfólio. É difícil ele ter essa percepção do que é melhor e o que é o pior, mas no final do dia, um portfólio bom, ele vai representar boas distribuições, bons rendimentos. E se vocês tiverem a curiosidade de pegar, por exemplo, desde o início da pandemia, pega 2020 para cá, o MOL 11, eu acho que com folga é o fundo que mais distribuiu rendimentos sobre o valor patrimonial, que é um comparativo justo a se fazer. Acho que é disparado quem mais distribuiu. Então acho que não tem... Eu vou estar Taboão, shopping de Maceió, ele é bonito, ele é melhor, ele é isso tudo. Mas no final do dia, olha quanto distribuiu no fundo, que é o melhor comparativo que você pode ter. Não é o único, mas é o melhor. É o mais justo, né? Tem um monte de coisa para se analisar e tal, e por isso tem uns canais aqui para a gente contar todas as histórias, mas se quiser pegar um só para olhar o rendimento, acho que é a melhor definição. É o principal. E acho que é legal, Isa, só para complementar o que o Rodrigo contou, quer dizer, ele começou como um fundo monoativo, né? A história dele era um fundo monoativo que comprou lá o Shopping Maceió. Lá eu estou falando de dezembro de 2017. Né? E ele permaneceu como monoativo durante muito tempo. Até que em 2019, né, a gente levantou aproximadamente 500 milhões num follow-on e a gente adquiriu participação em 6 shoppings em menos de 6 meses. Acho que em 4 meses a gente acabou comprando 6 shoppings. E foi uma coisa muito legal, porque acabou sendo naquele momento pré-pandemia, mas a gente fez algumas negociações muito interessantes também que ajudaram com que o fundo permanecesse distribuindo os resultados independentemente dos shoppings terem fechado. Né? Então acho que isso é um outro ponto importante. Quando alguns fundos acabaram, né, não podendo distribuir, o MOL 11 ele continuou distribuindo. Né? Então acho que esse é um ponto relevante. Esse foi o pulo do gato, né? Foi o pulo do gato, exatamente. Antes de a gente entrar aqui, o que aconteceu? E deixa eu só complementar. Só porque você perguntou do primeiro e por que a gente escolheu esse, mas assim, depois do primeiro, né, a gente tem um fundo de logística, tem um fundo de residencial para renda, que é o JFL, né, o logística é o PLOG 11, o de residencial para renda é o JFL 11, a gente tem um edifício corporativo, que é o SP Downtown, SPTW 11, e está vindo mais um. Numa oferta aí restrita, 476, mas a gente está vindo com um fundo de renda urbana, muito bacana também. Hoje vocês já atacam aí quase todos os segmentos de tijolo, né? Falta... Não, até escritório. Eu ia falar que faltava escritório. Vocês têm escritório, apesar de ser gestão passiva. Já me perguntaram muito desse fundo. Nem vou chamar aqui vocês para conversar sobre ele, que acho que nem vale a conversa, né? Mas vocês estão praticamente todos os segmentos, né? Só antes de eu ir, para não perder, Deilson, põe na tela para a gente, por favor, as informações do fundo. Então, o IPO do fundo foi em dezembro de 2017, né? É um fundo de shopping center. Hoje a gente está... Nossa, Deilson, você está exigindo bastante aqui da minha... Aê! Tem quase 800 milhões de PL, dá uma cota patrimonial de R$ 105,30. E hoje, a mercado, se você for comprar, na verdade, esse dado é de ontem, tá? De hoje eu não peguei, já caiu um pouquinho, né? Hoje o fundo deu uma corrigida, tá em 91 e alguma coisa, 30, alguma coisa assim. Hoje o dia foi sangrento nos fundos imobiliários, mas eu peguei de ontem, tava 94,45, tá super descontada, a gente tá mais de R$10 de desconto frente a patrimonial. E o dividend yield dos últimos 12 meses, isso com base na cota de ontem, tá? Tava 6,23%. Eu sei que muita gente vai questionar se é baixo ou se não é baixo, mas a gente tem que lembrar que eu tô pegando 12 meses, e 12 meses a gente pega aí praticamente 2 lockdowns, né? Finzinho do primeiro e o que teve esse ano que foi bem pesado também. Sim. Inclusive, eu queria entrar aqui que vocês conseguiram distribuir, mesmo durante o momento de lockdown, né? Vocês acabaram adquirindo os últimos ativos do portfólio com o mecanismo de renda mínima garantida. Queria que vocês explicassem um pouco como que funcionou essa negociação e o que é essa renda mínima garantida, como que ela está amarrada no fundo. Tá bom, posso falar aqui. A gente tem em 3 ativos, tá, Isa, esse mecanismo, né? Que é o Suzano, Parque Sul e Parque Lagos. Tá? Na verdade, a gente montou essa estrutura muito mais olhando o seguinte, o Parque Sul, por exemplo, né, que acho que é o melhor exemplo para a gente poder falar aqui. Ele é um ativo, um equipamento sensacional, só que ele é um ativo muito novo.
né? Ele é um ativo que inaugurou em 2018. A gente fez a aquisição em 2019. Todo mundo sabe que shopping ele demora um tempo para maturar. Tá? Então a gente até fala que o shopping demora 5 anos, 5 natais para você de fato chegar a um nível de NOI, vamos dizer assim, daquele ponto ele vai crescer já numa estabilidade. Então, quer dizer, você adquirir um ativo com um ano de existência, olhando só o NOI corrente, é muito difícil, porque a gente sabe que aquele não é o valor real do ativo. Ele tem um crescimento muito maior pela frente. Então, a gente tentou buscar nessa aquisição o mecanismo da renda garantida exatamente visando, sabendo que esse ativo vai crescer, você já tem uma estimativa com base em todas as projeções financeiras das lojas satélites que você tem, das lojas âncoras que você tem, do que o shopping pode gerar de crescimento, e aí a gente fez a aquisição. E a gente fez essa aquisição, na verdade, também em conjunto com o Parque Lagos, que já é um ativo que já existia há aproximadamente 5 anos e que já gerava esse NOI. Então, na verdade, foi uma grande aquisição, né? Foi um vendedor só, que a gente adquiriu 40% de cada um dos shoppings, olhando essas perspectivas de crescimento, e a gente colocou um prazo bem extenso para garantir essa rentabilidade. Então, nesse caso do Parque Sul e Parque Lagos, a gente tem 5 anos de renda mínima garantida. Contando a partir de 2019. Contando a partir da aquisição, que foi dezembro, foi dia 30 de dezembro de 2019. Nossa. A gente passou o Réveillon fechando esse contrato. Natal e Réveillon. Então, dali para 5 anos, a gente tem 8% ao ano de renda mínima garantida desses ativos. Quer dizer, os shoppings têm que gerar 8% para o fundo. Tá certo? E se não gerar, o vendedor tira dinheiro do bolso e paga, mesmo com ele fechado. Então, isso, de fato, fez uma diferença. Que foi o que aconteceu exatamente durante a pandemia, onde o vendedor teve que efetivamente colocar dinheiro no negócio para fazer frente aos valores que não eram recebidos, gerados pela renda dos aluguéis. Né? Então foi um pouco essa história que fez com que a gente mantivesse. Claro que a distribuição caiu, se não me engano, acho que o nosso mês de menor distribuição foi 11 centavos, alguma coisa assim. Mas ele não parou, nunca foi zero. Né? Então, acho que isso que é um ponto importante. Tá. E foi uma amarra que vocês fizeram ali por causa de outros motivos e acabou vindo o corona, né? Não dá para dizer que a gente estava prevendo uma pandemia e negociou isso, mas independente de ter sido pandemia ou não, é uma estratégia de gestão, de você negociar alguns seguros, algumas garantias, né? Para você se precaver em cenários de crise. A gente não esperava que acontecesse, isso aconteceu, mas aconteceu e a gente está preparado. Tá? Exatamente. Esse foi um ponto. Gente, só para eu explicar para vocês, eu até recebi esse questionamento de uma pessoa que mexe bastante com finanças, com valuation, e me perguntaram o que é NOI, tá? NOI para um ativo físico é a minha receita total que eu recebo, né? Então, por exemplo, eu tenho um prédio, eu sou dono da vendinha embaixo também, então eu vou pegar tanto o aluguel quanto a receita ali, o aluguel da vendinha embaixo, e se eu tiver um variável ali em cima da vendinha embaixo também entra no meu NOI, menos as minhas despesas para operar aquele ativo, tá? Isso é o NOI, é basicamente minha receita menos o meu custo de operação e algumas despesas de operação, tá? É uma coisa que eu acho que não é todo mundo que está acostumado, então, só para deixar bem claro aqui os conceitos. Eu tenho uma pergunta a respeito da renda mínima garantida. Quando vocês dão desconto para os lojistas, né? Eu sei que vocês ainda têm uma pequena parte, último relatório, tá? Que está refletindo maio. Vocês ainda têm uma parte ali de lojistas que estão com algum tipo de desconto. O vendedor, ele completa os 8% em cima desse desconto? Nesses shoppings que tem renda mínima, sim. Sim, efetivamente. Seja o que for, se não bater aquele rendimento mínimo, o antigo sócio tem que complementar. E, obviamente, a gente estudou e tem garantias. A gente pode até flexibilizar, e foi o que a gente fez no auge da primeira onda, onde os shoppings fecharam. A gente suavizou o fluxo dele. Não precisa pagar 100% aqui, mas eu te dou uma carência, te dou prazo para você me pagar, não dei desconto. Mas o cara tem que tirar do bolso e pagar. E é o que aconteceu. Perfeito. Bem interessante isso. É o que tem salvado, né? A gente vê que ainda tem um pouquinho ali de renda mínima garantida pingando na conta.
E eu queria saber, esses lojistas, esses shoppings que ainda têm algum desconto, vocês estão dando fôlego porque a gente está acabando de sair, ou é eventualmente algum lojista, algum giro que você tem que fazer ali de portfólio do shopping? Por quê, Vê? Essas questões de desconto, a grande verdade é que elas hoje já são bem menores, tá? Hoje, quer dizer, quando a gente olha o nosso portfólio, basicamente é muito caso a caso, tá, Isa? A gente não tem mais uma política, fora o Shopping Maceió, né, que em junho a gente chegou a ter algum fechamento, tá? Porque, de fato, na época teve um crescimento de casos na região, e lá, como o shopping fechava de 3 a 4 vezes por semana, ele funcionava de forma alternada, dias alternados, a gente teve que fazer, de fato, um desconto proporcional aos dias que o shopping ficou fechado, tá? Mas os outros shoppings, e agora o Maceió também já está 100% aberto, enfim, desde do mês passado, então teve que se dar um desconto proporcional. Mas hoje não tem uma política de um desconto percentual para os lojistas, é muito caso a caso, e obviamente se carrega muito dessa negociação que foi feita no ano passado, né? Porque como o lojista ficou fechado, a saúde financeira desses lojistas ficou muito debilitada. Então, faz parte também do processo de condução da administração do shopping entender a situação do lojista e buscar, no fim do dia, uma melhor solução para o shopping. Porque é muito, quer dizer, o shopping, quando você olha para frente, a primeira coisa, você tem que manter o shopping ocupado. Não adianta você querer ser completamente intransigente com o lojista e esse lojista sair do seu shopping. Depois que você se ocupar é muito mais difícil. Então, por isso que todas as administradoras, não só as do nosso shopping, como as demais, tiveram que trabalhar essa questão dos descontos para manter o shopping ocupado. Você tem aquela parceria com o lojista e à medida que as coisas vão melhorando, como por exemplo agora, até complementando, quer dizer, a gente chegou a ver companhias aí de shopping já reportando vendas superiores em julho às vendas de 2019. 5% acima. Então, quando você começa a olhar esses números, você vê, bom, o lojista está se recuperando. É claro que você tem que analisar também pontualmente. O operador do cinema se recuperou? Não, coitado, esse aí é o último da fila. Esse ainda está com restrição de ocupação, então tem shopping que está com 50% de restrição, tem shopping que está com 20% de restrição. Então, o operador do cinema, você ainda tem que tratar ele um pouquinho melhor. Já outros operadores, algumas lojas âncoras e outras lojas, se recuperaram muito melhor. Então, você vai ter que entender a situação de cada lojista para, em cada situação, aplicar uma política específica, mas em geral você já hoje não está dando mais descontos, exatamente por essa recuperação que a gente tem conversado. Perfeito. E a gente tem sentido, né? Não só no shopping de vocês, mas tem vários shoppings já reportando aí que as vendas estão superiores a abril, não, peraí, o que veio? Julho de 2019. Julho de 2019. Exatamente. E comparando também meses antes da pandemia, logo antes, ali antes de março, gente, fevereiro de 2020. Exatamente. Isso. Eu ia falar abril, mas abril é depois, gente, tá difícil aqui. Porque esse fevereiro você ainda teve efeitos da segunda onda, né? Então é difícil comparar fevereiro de 21 com fevereiro de 20, porque fevereiro de 20 você começou a ter os primeiros efeitos da primeira onda. Então, quer dizer, esses meses onde você tem muitos fechamentos, a base de comparação fica muito complicada de se fazer. Então, acho que talvez agora, esse mês de julho, em tese, foi um mês que você estava aí com um portfólio, se não 100% aberto, que você às vezes tem algum tipo de horário de restrição, mas ainda hoje é muito menor, já é o primeiro mês que você pode efetivamente comparar com algum mês de 2019. E aí quando a gente compara, a gente vê que tem diversos shoppings que já estão ligeiramente melhor em termos de venda. Fluxo ainda não. O que a gente observa é que os fluxos, né, dos shoppings ainda estão menores que 2019, tá? Mas em vendas a gente já está observando que está muito próximo. Então a gente vê menos pessoas gastando mais. Exatamente, o ticket está mais elevado. Que é ótimo, né? O que é ótimo. Hoje as pessoas estão indo para o shopping para comprar. Então isso é também bem importante. É super interessante. E vale até pontuar aqui que o portfólio de vocês quase não sofreu nenhuma grande oscilação ali de vacância, né? Hoje vocês estão com 97% de ocupação. Só para vocês terem ideia, falando de shopping nunca vai ficar 100%, tá? Sempre tem aquela lojinha pequenininha ali que tá trocando de lojista, etc. A vacância técnica, né? Você sempre tem uma coisa nesse sentido. É importante ter também, para você movimentar um lojista que vem também de inadimplente, aí você joga ele para uma loja menor, aí você consegue trazer uma operação nova para o seu ativo. Então, não é de todo ruim você sempre ter uma margem de manobra com alguma loja. Ou faz a expansão de algum operador que quer aumentar
a sua loja, então sempre tem é bom ter uma margem de manobra. Uma margem de manobra, exato. E a gente estima normalmente 5%, né? Então 95% ali a gente já fala que está completamente alugado, tá? Apesar do número não ser 100%, 95% é tecnicamente 100% alugado, tá? Isso é importante que você falou, quer dizer, óbvio que a gente teve lá o mecanismo da renda garantida, que deu um suporte bom nos últimos... Mas o portfólio, ele é bom. A gente tem muito pouca vacância no nosso portfólio. E eu acho que assim, em alguns dos ativos, a conversa é muito mais sobre, poxa, expansão do que, pô, o que a gente vai fazer para ocupar o que já existe, né? Quando você tem fila de lojista querendo entrar, enchendo o saco... É o caso da Bahia, né? É o caso de Feira de Santana, é o caso de Taboão. A gente tem alguns shoppings nesse sentido. O próprio Cabo Frio também tem conversa de expansão. Então, assim, é muito mais assim... É uma força do lojista e você precisa se mexer para atender esse lojista que quer entrar lá. Então a nossa preocupação tem sido mais essa do que o que fazer para ocupar o espaço. Quer dizer, isso não é uma preocupação, eu diria assim, normal com outros portfólios. Realmente que o nosso portfólio é bem resiliente e aguentou bem a crise, tá? Isso é importante. E até para complementar, isso acho que é legal falar, né? O investidor que está sempre no relatório, ele está checando ali a ocupação de cada um dos ativos, né? E quando você olha o portfólio como um todo, né, a gente tem essa métrica, o único ativo que de fato tem uma ocupação um pouco menor é o Parque Sul, né, que ele tem uma ocupação de 85%, mas é um ativo que está dentro do nosso mecanismo de renda mínima garantida. Então a gente está em 2021, a gente tem mais de 3 anos pela frente para atingir a maturidade, aquela, vamos dizer assim, taxa de ocupação que vai ser a estabilidade do shopping. Então, por mais que seja um ativo que não esteja nos 95% que você comentou, que seria aquela ocupação ideal, pelo menos, é um ativo que a gente tem, pelo menos, a questão da renda mínima garantida. E vale até comentar aqui, é uma coisa que eu sempre falo, quem não sabe, eu recomendo uma Onze na minha carteira recomendada já tem algum tempo, é um dos fundos de shopping que eu mais gosto, tá? Eu falo muito que vocês têm ativos que tem uma área de influência sem competição, né? E muita gente fala assim, o que é a área de influência? Então explica pra gente com um exemplo prático, né? O que é essa área de influência que a gente tanto fala quando tá falando de shopping? Bom, assim, em qualquer negócio você tem, tudo que você não quer é concorrência. O shopping não é diferente. Sim. Então, quando a gente chama um shopping dominante, é aquele que na área de influência dele, que varia dependendo da região, depende do sistema de tráfego e tal, mas normalmente a 1 quilômetro, ou 500 metros, ou 5 quilômetros, mas é uma área onde as pessoas preferem ir ao teu shopping por comodidade, por deslocamento, do que um shopping concorrente. Isso, em geral, é a área de influência. E quando você olha o nosso portfólio, tem alguns exemplos fáceis de perceber. Shopping de Feira de Santana. Feira de Santana é uma cidade grande, segunda maior cidade do estado da Bahia. É um polo industrial e logístico do estado. Se não me engano, tem 700 mil pessoas, quase 900 mil pessoas, né, na área de entorno, e é o único shopping da cidade. Então, minha área de influência é a cidade inteira. Não tem outro shopping pro consumidor procurar. Então, Feira de Santana é o único shopping da cidade, Cabo Frio é o único shopping da região, não é nem da cidade. Então, ele tem uma dominância que extrapola a própria cidade em si. Tem, enfim... Pega a região dos lagos do Rio de Janeiro inteiro. Tem uns 4, 5 municípios ali que ele é o único shopping da região. Taboão é o único shopping da região. Suzano é o único shopping da região. Maceió não é o único shopping, mas é o primeiro shopping da região. E é o mais centralizado. É o mais centralizado, é na localização prime. Então ele tem a sua dominância, apesar de você ter concorrência. Então, nesse sentido, né, é isso que é a área de influência e isso que a gente chama de shopping dominante. E é um shopping que normalmente é grande, é um shopping que tem Volta Redonda, apesar de não estar maduro ainda. É o único shopping da região, é grande, tem todas as âncoras dentro do shopping, tem supermercado, tem uma van. Então, isso que são os predicados para você ser um shopping dominante. Exatamente. Aproveitando, o que é a loja âncora? Que a gente sempre fala loja âncora, loja satélite. Qual que é o conceito aí por trás? Loja âncora, em geral, são grandes lojas
lojas de departamento, por exemplo, como Renner, Riachuelo, C&A, Zara, enfim, são lojas que ocupam um grande espaço, pagam um pouco aluguel, mas são lojas que levam muito fluxo. Então as pessoas, pô, eu quero ir na Renner, eu quero ir na Zara, eu quero... Então ela leva muito fluxo, são lojas que fazem muita propaganda e marketing institucional, então você se beneficia também desse marketing institucional dessas lojas. Então a gente chama âncora nesse sentido, que ele carrega, ele puxa o consumidor. O próprio cinema. E aí você tem as lojas, bem lembrado, o entretenimento é uma forma de âncora, o cinema traz muito fluxo também. E o que não é âncora e as lojinhas pequenas são chamados satélites. Esse paga muito caro por metro quadrado. Né? O âncora paga pouco por metro quadrado, acaba até sendo um boleto alto, porque ela ocupa muito espaço, mas o satélite, o boleto é menor, mas são várias e pequenininho, e o preço por metro quadrado que eles pagam é muito mais caro. Então é isso que compõe um shopping. E, em geral, o shopping dominante, ele não só é grande, mas ele tem muita âncora, é muito ancorado. Você imagina para um supermercado, é uma super âncora. Paga pouquinho, mas leva muito fluxo. Uma van é uma super âncora, paga pouco, mas leva muito fluxo. E assim por diante, esse é o conceito da âncora. Então você tem âncora, satélite, e você tem as médias, que ficam no meio do caminho, que a gente chama de mega loja. Exatamente. Tá? Uma Marisa, uma mega loja, uma Ponto Frio, uma Casa Bahia. Então são assim, um conceito aí de tamanho médio. E você pode ter operações temporárias também, quiosques, por exemplo, né, ao longo do shopping. Então você tem vários tipos de operação. Interessante. E é sempre num conceito de chamar público, né? Então a gente quer o fluxo de pessoas que acaba indo para uma loja e acaba passando em outras 3, né? Que acaba sendo benéfico para todo mundo. Exatamente. Né? Eu queria fazer uma última pergunta. Eu tenho algumas perguntas aqui no chat. Mas antes de eu ir para elas, eu queria perguntar um pouco o que vocês estão vendo aí de futuro do fundo. A gente está vendo vários fundos de shopping fazendo emissão, porque durante a pandemia foi impossível fazer emissão, né? Tem muita oportunidade aí no mercado, eles estão tentando captar. Eu sei que está um momento muito difícil ainda, mas o que vocês veem aí de futuro para o shopping? Para o fundo de vocês, perdão, para o meu. Eu acho que esses veículos, não só o nosso, mas em geral os fundos imobiliários, são veículos que têm um crescimento constante. Não só o orgânico dos próprios ativos, mas também de aquisição de novos shoppings. Como os fundos normalmente eles não trabalham com muito caixa represado, que se tiver muito caixa, esse caixa vai ficar aplicado a CDI e vai impactar a rentabilidade, então não é uma boa coisa ficar com muito caixa acumulado. Então os fundos trabalham com pouco caixa, então para crescer, né, tem um crescimento orgânico dos próprios ativos e tem novas aquisições. Você, em geral, faz ofertas, follow-ons, para chamar mais dinheiro do investidor para fazer novas aquisições. Essa é a dinâmica. Então, é uma dinâmica que, obviamente, a gente está sempre olhando, o nosso fundo de shopping. Por conta da pandemia, por conta de subida de juros e tal, o valor da cota, não do nosso, mas da indústria, tem sofrido bastante. Como você mostrou aí na tela, o valor patrimonial está na casa de 105 e pouco. E o valor de mercado da cota de ontem estava 94 e pouco. Então, na hora que você for a mercado fazer uma oferta follow-on com valor patrimonial, que seria em tese o valor justo, ninguém vai comprar na oferta se qualquer um pode comprar na bolsa a 94, o valor que está piscando na tela. Então, não faz sentido você fazer uma oferta com valor muito maior. Para você fazer o valor competitivo com o valor no secundário, você vai ter que fazer uma oferta no valor muito menor do que o valor patrimonial. Pode ser feito, algumas pessoas fazem, mas a gente não gosta de fazer, não é recomendável. E não queremos fazer agora. E não vamos fazer agora. Justamente porque você pune muito a base atual de investidor. Tá certo que você sempre tem um direito de preferência e que se está uma oferta muito baixa, você pode exercer a preferência e você não vai ser punido. Mas às vezes aquele investidor não pode fazer nesse momento, não está com a liquidez, enfim, tem uma série de fatores que se ele não puder acompanhar no direito de preferência, ele vai sofrer uma diluição muito punitiva abaixo do patrimonial. Então, isso é um cenário que obviamente também a gente leva em consideração e está olhando. Por outro lado, o nosso fundo hoje, quer dizer,
um novo dinheiro de cotista, de uma oferta, não é a única forma de você fazer aquisição. Sim. Né? E você pode fazer aquisições alavancadas com dívida. Dívida, dependendo do grau de alavancagem e tal, é uma coisa benéfica, não necessariamente é ruim. E o nosso fundo, né, você mostrou que tem quase 800 milhões de patrimônio, a gente não tem R$1 de dívida. Totalmente, talvez seja o único fundo full equity, né? de shopping que não tem um pingo de dívida, é full equity. Então ele tem espaço para eu fazer alguma aquisição com dívida. E a gente está olhando, estamos no mercado. E, enfim, a gente está olhando. Eu sei. Não posso falar muito mais que isso, mas a gente estamos sempre em busca. Não, e hoje em dia é o que eu até falei na última live, né, que a gente recebeu o Daniel Caldeira. Agora que ninguém tem dinheiro, tá surgindo muita oportunidade, né? Ninguém quer saber de shopping, porque shopping, pandemia, vai fechar de novo, não vai fechar, como tá a vacinação, a gente vê a Europa fechando de novo. Então, ninguém quer comprar e a gente vê ofertas, oportunidades, na verdade, muito boas, né? Então, realmente, quem tem muito fundo fazendo aquisição e quem pode, né? Acho que é o momento. E sabe, quer dizer, a gente trabalha com... Mas a gente tem caixa no fundo. A gente tem num fundo de 800, a gente tem 60 milhões de caixa. Então, também tem um caixa, uma reserva técnica que é razoável, não pune tanto a distribuição, mas a gente tem um caixa para pôr em aquisições, ou aquisições pequenas, ou numa aquisição grande, usar um pedaço de equity, que seria esse caixa, e o restante em dívida. Então, a gente fez recentemente um aumento lá no shopping de feira, né, que a gente usou um pedaço do caixa. Então, acho que isso é um exemplo, né? A gente sempre pode estar aumentando a nossa participação em alguns ativos, a gente gosta de todos os nossos ativos, então é sempre uma possibilidade. E uma posição de caixa de 60 milhões permite fazer isso. Você consegue cumprir com todos os CAPEX previstos para o shopping e consegue também, eventualmente, fazer alguma pequena aquisição. É óbvio que não é relevante. Mas o mecanismo da dívida é super razoável, né? Você, como gestor, uma dívida, obviamente, com taxas saudáveis e condições saudáveis, você tentar buscar uma aquisição alavancada nesse sentido. Então, isso é uma coisa que a gente, obviamente, está sempre olhando. Mas, de novo, né? Isso só vale a pena se você tem um bom ativo. Então, acho que também não vale a pena comprar qualquer ativo, né? Então, acho que isso até porque o nosso portfólio, ele foi muito bem escolhido, né? Foi um portfólio que a gente trabalhou muito para buscar ativos dominantes, ativos que já geravam resultado. A gente não comprou nenhum ativo de turnaround, de precisar resolver um problema grande. Pelo contrário, a gente buscou ativos já que entregavam resultado. Né? Então, quando a gente olha para o nosso portfólio, as aquisições futuras vão sempre tentar manter o padrão e a qualidade dos ativos que a gente tem hoje no MOL 11. Isso é bom, dá até um pouco de conforto para os cotistas, né? Eu vejo muita gente questionando, gosta de fazer emissão abaixo do patrimonial. Às vezes a gente tem que vir e explicar, né, o que está por trás. Hoje está 13% abaixo do patrimonial, não tem, realmente é bem punitivo. Né? Só para deixar claro também que a gente está falando de dívida, mas assim, o fundo imobiliário, ele tem a governança tão forte em nome do investidor, o fundo imobiliário ele não pode tomar dívida. O mecanismo, quando a gente falar de dívida, né, o vendedor, ele faz uma dívida no imóvel, o vendedor toma uma dívida para si, pega o valor do financiamento e eu compro o imóvel já com esse ônus, que era a dívida, e assumo o financiamento do ativo já onerado. Então, esse é o mecanismo, é como se fosse um project finance, a dívida é restrita ao imóvel, eu já compro o imóvel com aquela dívida, porque o fundo imobiliário, por regulamento, por legislação, ele não pode tomar dívida. É uma segurança para o investidor, mas esse mecanismo, porque não estamos inventando isso, é absolutamente normal. E acontece todo mundo faz assim. Faz todos os fundos, quando vão comprar ativos alavancados, é dessa forma. E o que eu quero dizer é que a gente tem espaço no nosso fundo, tem 0 de alavancagem, a gente pode fazer alguma aquisição alavancada nesse sentido. Exatamente. Perfeito, bem interessante. Bom, não vou me alongar muito aqui na conversa, até porque nosso tempo está acabando e eu nem respondi as perguntas do pessoal. A gente tem algumas perguntas aqui, falaram um pouco de Parque Sul, que não gostam, né? Nunca visitei Parque Sul ainda, digamos isso. Se visitar, vai gostar muito. Deixa eu contar a história do Parque Sul. Então. O Parque Sul é um ótimo ativo. Quando veio a oportunidade, a gente comprou do mesmo vendedor o pacote do Parque Sul, que é a Volta Redonda, e Parque Lagos, que é Cabo Frio.
Por acaso, a minha família tem casa em Cabo Frio há 30 anos e é muito próxima do shopping, que é de frente para um lago, lugar lindo, lindo, lindo. E Cabo Frio, você tem é a cidade veraneia, quer dizer, cidade grande, mas no verão, poxa, tem 2 milhões de pessoas a mais. É uma coisa de uma... Cabo Frio tem 2 natais. Tem dezembro e tem, poxa, janeiro, fevereiro. São 3, na verdade, São que a gente 3. fala. São 3 natais. São 3. A população flutuante é muito alta lá. Quando veio o portfólio, eu falei assim, Caixa, Cabo Frio eu adoro, conheço bem, quero olhar, mas Volta Redonda não conheço bem, pô, shopping novo, tem que ir lá ver. Quando eu fui lá ver, assim, eu diria, sem medo de errar, que de todo o nosso portfólio é o melhor equipamento que a gente tem. Concordo. O que é equipamento? O real estate em si. A qualidade construtiva do ativo, os Ele acabamentos, grande, o ele equipamento, pé direito, a disposição do shopping. Ele é moderno. Arquitetura, né? Ele Tudo. já tem... Qualidade, tudo. Ele já tem uma expansão feita. Quer dizer, é um corredor de mais ou menos 5 mil metros quadrados. Ele está fechado o corredor. Mas tem essa expansão que está feita. É uma expansão de 5 metros quadrados de ABL que a gente não vai precisar investir. É só depois abrir, fazer um pouquinho de fazer limpeza, o shell ali. Mas ele já está praticamente feito. É uma cidade grande que está crescendo. É o único shopping desse porte da cidade. Ele está na área de expansão da cidade. Então esse shopping, no médio e longo prazo, mais 3 até 5 anos, ele vai ser um dos principais shoppings do nosso portfólio. Verdade. Eu não tenho dúvida do que eu estou falando. Então, vou visitar. Pede para... Você não falou o nome do investidor, do investidor, mas... O último foi o Luiz, mas teve um Luiz. outro comentário aqui do Pronto. Rodrigo. Depois, convidados eu não sei se ele, conhecer. por acaso, não deve ser da região, mas se um dia puder ir, assim... Que esse de fato vale conhecer. É o melhor equipamento do fundo. E ele é qualidade super ancorado. A gente falou há pouco de âncora. Ele tem uma van, ele tem um supermercado, tem todas as âncoras. Então, assim, ali é questão de tempo para o shopping deslanchar. Deslanchar, né? Exatamente. Tem um comentário aqui perguntando se vocês pagam juros, né, dividendos, no caso, mensal, e qual a média. Eu acho que a média vai ficar um pouco errada se a gente pegar 12 meses para trás, né, que a gente vai pegar pandemia, mas eu queria saber se vocês podem dar algum tipo de guidance. Eu não posso dar guidance, mas eu posso dizer assim, antes da pandemia, ele distribuía na casa de 60 centavos por cota. Mensal, né? Mensal, todo mês. É uma política nossa, não é obrigatório, mas a gente mensalmente, não só nossa, a indústria faz assim. E recentemente a gente vem distribuindo na casa de 50 centavos, o último foi 0,53. Isso. Então acho que o que eu posso falar é para trás. Essa vem sendo a sistemática. E eu sou um otimista daqui para frente. Eu acho que o pior já passou, então acho que esse é o cenário. E vale até comentar que vocês ainda têm uma reserva ali, é 0,26, o último, né? O último divulgado foi 0,26, exatamente. Isso, a gente tem 0,26. vai atualizar agora no relatório, mas o último divulgado foi 0,26. O que é essa reserva? Só para deixar claro, né? A gente todo mês apura o resultado, né? O quanto teve de distribuição dos ativos, o NOI, que você já explicou o que é, o que a gente recebeu dos ativos, tira os custos, tem um resultado. A gente não necessariamente distribui 100% do resultado todo mês. A gente é obrigado a distribuir 95% do resultado todo semestre. Mas os 5% que eu não sou obrigado a distribuir, muita gente guarda, cria esse colchão, é uma reserva, é um resultado acumulado, que ele não obrigatoriamente é distribuído, mas é do cotista, tá lá, é do fundo, tem um resultado lá, que a gente usa essa reserva para normalizar, não ter grandes piques nem para cima, nem para baixo. Então a gente usa como um amortecedor aí para normalizar um pouco, porque esse é um fundo aí que as pessoas precisam ter previsão, a gente quer ter uma distribuição recorrente e previsível, é isso que a gente trabalha para ter. Fundos imobiliários, né, eles são ativos de renda, então quanto mais previsível essa renda é melhor, e esse colchão de liquidez que vocês têm dá muita segurança para o cotista que ele vai receber ali. Eu sei que agora a gente está num momento difícil, porque é pandemia, pode fechar, pode não fechar, tem gente que acha que já passou, daqui para frente está tudo bem, e aí a gente vê alguns dados lá fora, talvez não seja bem assim. Ninguém sabe, né? Ninguém sabe. De qualquer forma.
Mas é uma segurança aí de que você vai receber todo mês aí em torno de 50, 55 centavos de dividendos, né, líquidos. Tem uma outra pergunta aqui. Bom, a gente já falou de emissão abaixo do VP, né? Isso aqui está fora do radar de vocês. Eu acho que eu não vou entrar aqui nessa pergunta. Que eu não sei se foi o Leonardo que perguntou, não sei se o Leonardo, eu acho que você mandou bem na hora que a gente estava respondendo, um pouquinho antes, então vou considerar como respondida, tá? Desculpa se eu não respondi na hora que você, depois. E aqui tem uma pergunta, eu não sei se vocês vão saber de cabeça, do Hinaldo, vocês sabem quantas cotas tem no fundo? Aí 5 milhões e 700. Não. São mais, né? São 7 milhões ou alguma coisa. Ou 7 milhões e 500. Porque é próximo valor patrimonial, né? Divide por 100, então você está em 700 e alguma coisa, o patrimonial deve ser 7 milhões e meio, por aí. Mas, Hinaldo, eu convido o Hinaldo a abrir o nosso relatório gerencial, Hinaldo, que lá vai ter exatamente a quantidade de cotas logo nas primeiras páginas, tá? A gente sempre divulga nos relatórios o valor das emissões, quantas emissões a gente já fez. Se não me engano, até acho que é a primeira página do relatório, você tem a capa, logo a segunda página, a gente já dá os dados principais aí dos shoppings, quando foram as emissões, as datas, o valor, quantidade de cotas, então você pode, se não me engano, são 7 milhões e meio, alguma coisa nesse sentido, tá? Eu não vou lembrar mesmo, porque esse é um número que eu anoto. Mas tá fácil, anoto, é só pegar lá o relatório gerencial, que é www.molsbrasilplural.com.br, que você vai achar a informação. Inclusive, o relatório de vocês melhorou bastante, viu? Eu queria deixar aqui meu elogio. Apesar a culpa é dele. Eu vou seguir o elogio agora. Eu acho que não sou eu o culpado direto, mas... Eu só acho que a primeira página onde vocês colocam a informação geral ainda está poluída, mas as informações estão muito boas, assim, eu gostei que vocês colocaram várias informações que às vezes a gente pena para ficar calculando, principalmente preço por metro quadrado no secundário, então isso eu achei super legal, tá muito bom o relatório de vocês. O feedback é bom, o que precisar de mais coisa, dá um toque na gente, que a ideia é transparência e facilitar o trabalho do investidor. Exatamente. E do analista também. Principalmente. Tabela. Principalmente, né? Bom, pessoal, eu queria agradecer muito a presença de vocês. E obrigada por você também que assistiu. Gente, se vocês quiserem deixar perguntas, podem mandar para o e-mail do RI, né? Que é ri@brppgestão. Perfeito, .com.br. E se vocês quiserem mandar sugestão, críticas, elogios, podem mandar para eles. O Rafael sempre... Eu puxo a orelha dele para ele, quando solta relatório gerencial, me mandar um vídeo. Então, eu sempre posto lá no Isa Analisa, rapidinho, 30, 40 segundos, um vídeo falando o que mudou no fundo, quais são os principais pontos. Então, se quiserem também deixar críticas, elogios, no meu Instagram, Isa Analisa, também funciona, tá bom, pessoal? Queria agradecer muito, obrigada. Obrigado a você, Isa. Obrigado aos investidores também que puderam participar aí do nosso bate-papo. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.